Jesus deu a mim e a você esta responsabilidade de pregar o Evangelho. Agora, a grande pergunta que o apóstolo Paulo fez na sua carta aos Romanos foi: como ouvirão se não há quem pregue? Muitas vezes uma pessoa com quem você convive e que você muitas vezes nem sequer faz ideia da sua maior necessidade, só está dependendo de que você fale para ele de Jesus, de uma maneira como talvez você ainda não falou. Como ouvirão se não há quem pregue? E aqui o apóstolo Paulo não está pensando num pregador, desculpa a expressão profissional, de profissional de púlpito, ou de um pastor, ou de um... Não, está falando se você não se encarrega de obedecer a ordem de Jesus e falar dele para as pessoas, como é que eles vão ouvir das boas novas de salvação? As pessoas com as quais você convive têm ouvido as boas novas de salvação por seu intermédio? Eu fico pensando que algumas pessoas, alguns profissionais que têm um contato direto com tantas pessoas distintas, muitas vezes você, entendo o que eu vou falar para não interpretar errado, você às vezes é muito mais útil do que eu em determinados momentos, porque muitas vezes eu não consigo chegar às pessoas que você chega. Eu não consigo me relacionar com as pessoas com as quais você relaciona. E se eu me aproximar delas, normalmente elas se fecham, porque sabem que ali tem um pastor. Mas ao passo que elas, quando convivem com você, elas estão completamente abertas. E quantas vezes você tem perdido essa oportunidade de falar de Jesus para essas pessoas? A importância de pregar a palavra de Deus. Em segundo lugar, foi através da pregação que eles se arrependeram. Foi através da pregação que eles se arrependeram. Depois de ouvirem aquela contundente pregação do apóstolo Pedro, eles o perguntaram, com os corações compungidos: que faremos, irmãos? Esta pergunta que faremos, que eles fizeram, não era uma pergunta de quem não sabia o que fazer na sua vida profissional, familiar, material ou religiosa, e sim a pergunta de quem queria saber o que deveria fazer para sair debaixo daquela triste condição espiritual em que eles se encontravam. Era a pergunta de quem queria saber o que deveria fazer para ser salvo. Pela clareza da pregação da palavra que Pedro pregou naquele dia, eles entenderam que eles precisavam de algo maior e mais poderoso do que a religião para salvá-los. Daí a pergunta: que faremos, irmãos? Porque eles já tinham religião. A resposta veio com a rapidez de um raio e com a certeza de que não havia outra coisa a fazer a não ser esta: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A diretriz que Pedro deu aos que o indagaram acerca do que deveriam fazer não foi para que fizesse algum tipo de sacrifício, não foi para que fizesse uma corrente de oração e muito menos para que desse uma contribuição generosa, e sim para que se arrependessem. A esta pergunta, muitos de nós temos dado uma resposta totalmente equivocada. Ah, você precisa ir para a igreja. Ah, você precisa contribuir. Ah, você precisa fazer uma corrente de oração. Não, a palavra de Deus é: arrependei-vos. O arrependimento é o primeiro passo para uma vida espiritual bem-sucedida. O profeta João Batista iniciou seu ministério chamando o povo ao arrependimento, dizendo: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Logo depois de João Batista, Jesus também iniciou seu ministério chamando o povo ao arrependimento, dizendo: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Logo depois de Jesus, Pedro também iniciou seu ministério apostólico, chamando o povo ao arrependimento, dizendo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Na carta que Jesus escreveu à igreja de Éfeso, representando todas as igrejas de modo geral, Jesus também exortou os crentes a se arrependerem, dizendo: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Irmãos, quantas pessoas precisam muitas vezes ter
passar por essa experiência de que Deus remova algo que lhe seja importante na sua vida para que experimente o arrependimento. E Jesus está dizendo: eu não preciso remover este candeeiro, basta que vocês se arrependam. Mas muitas vezes o nosso coração é tão insensível, ele é tão duro, que a gente vai procrastinando até o dia em que ele fala: então tá bom, hoje eu vou remover esse candeeiro da tua vida. Aí nós começamos a experimentar a dor, começamos a experimentar muitas vezes o sofrimento, e aí nós começamos a lembrar: eu preciso me arrepender. A pregação que chama o povo a arrepender-se dos seus pecados estava presente na boca de Moisés e dos profetas no Antigo Testamento. Também se fez presente na boca do profeta que fez a transição do Antigo para o Novo Testamento, que é João Batista. Também se fez presente na boca de Jesus e de todos os apóstolos. Mas, infelizmente, tem desaparecido do púlpito de muitas das nossas igrejas e dos lábios de muitos dos nossos pregadores. Se você analisar a pregação dos pais da igreja e daqueles que foram os reformadores, vocês vão encontrar que a pregação deles o tempo todo era chamando o povo ao arrependimento. Alguns anos atrás, fomos conhecer de perto o avivamento em Quacisabanto, na África do Sul, e nós ficamos impressionados com aquilo que Deus fez ali naquele lugar. Um avivamento que já durava mais de 50 anos, e até hoje as pessoas eram movidas de lugares, e até hoje são movidas de lugares os mais distantes para aquele lugar. E nós estivemos lá alguns dias, e a pregação deles o tempo todo era chamando o povo ao arrependimento. E os pregadores diziam: não pode haver avivamento sem arrependimento. Talvez seja essa uma das razões do porquê muitos de nós crentes temos vivido uma vida cristã tão medíocre, cultivando pecados que nos afastam de Deus e nos impedem de uma comunhão mais íntima com Ele. A pregação que chama o pecador ao arrependimento não pode deixar de ser pregada, porque através dela, muitas vezes, o pecador é levado pelo Espírito Santo a reconhecer os seus pecados e a se arrepender dos mesmos. Por ouvir a palavra de Cristo por seu intermédio, pecadores têm sido levados ao arrependimento. A importância de se pregar a palavra de Deus. Em terceiro lugar, foi através da pregação que eles creram. Foi através da pregação que eles ouviram. Foi através da pregação que eles se arrependeram. Foi através da pregação que eles creram. Até aquele presente momento, mesmo depois de se aglomerarem nas imediações do templo para verem de perto aquele fenômeno que havia acontecido no dia de Pentecostes, os que se achegaram permaneciam como estavam, mas depois de ouvirem a pregação, o historiador Lucas nos informa o estado que ficou o coração deles. Ficou compungido. Entre os muitos significados de compungir estão esses que se seguem: afligir, agoniar, angustiar, sensibilizar, quebrantar. Foi assim que os corações deles ficaram depois de ouvirem a pregação de Pedro naquela manhã de domingo. Compungidos, contritos, quebrantados. Aqueles que não criam que Jesus era o Filho de Deus passaram a crer. Aqueles que não criam que Jesus havia morrido para salvá-los da condenação que pesava sobre cada um deles passaram a crer. Aqueles que não criam que precisavam se arrependerem dos seus pecados para serem perdoados passaram a crer. Aqueles que não criam que Jesus havia morrido e ressuscitado de entre os mortos passaram a crer, inclusive os seus irmãos. Aqueles que não criam que Jesus havia tornado Jesus Senhor e Cristo passaram a crer. Mais uma vez, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas a obrigação de pregar as boas novas de salvação é nossa, porque é através dela que o Espírito Santo gera fé no coração daqueles que a estão ouvindo. Conforme declarou o apóstolo Paulo, dizendo na sua carta aos Romanos, no capítulo 10, nos versos 13, 14 e 17. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele de quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Vou repetir o que disse o apóstolo Paulo aos crentes da igreja de Roma. A fé
vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Há uma unidade. Quando você prega, o Espírito Santo começa a trabalhar no coração daquele que está ouvindo, gerando fé no coração deles. É por isso que Paulo pergunta: como ouvirão se não há quem pregue? É importante que você faça isso, meu irmão. A minha pergunta para você nesta manhã é: por ouvir a pregação da palavra de Cristo, por seu intermédio, o Espírito Santo tem gerado fé no coração de alguém? As pessoas com quem você convive, o Espírito Santo não gera fé no coração daqueles que você comenta sobre o último filme da Netflix. O Espírito Santo não gera fé no coração daquelas pessoas que você comenta a respeito do seu time de futebol. O Espírito Santo não gera fé no coração daqueles que você fala sobre o seu trabalho. A Bíblia fala que o Espírito Santo gera fé no coração daqueles que ouvem a palavra. Mas muitas vezes o que sai dos nossos lábios não é a palavra. São tantas coisas que, em vez de gerar fé, gera outras coisas contrárias à fé.